Bom, pessoal, primeiramente, olá para vocês. Aqui eu vou estar trazendo uma pequena introdução a algumas integrais básicas, tá? Que acaba por ser um conteúdo que muitas pessoas têm muita dificuldade, por ser um conteúdo muito complexo. Perceba que eu não disse um conteúdo difícil, eu disse complexo. Complexo no sentido de que tem muitas coisas para pegar, certo? Mas que se você conseguir pegar, acompanhar todo o passo a passo, acaba por sendo um conteúdo até de boa de você acompanhar aí na sua engenharia, no seu cálculo um, 2 e 3, certo? Então, resolver integral vai ser o menor dos nossos problemas se a gente for acompanhar qualquer curso de cálculo um, 2 e 3, isso eu garanto para vocês. Primeiramente, a gente tem que entender o que é um integral. Vocês aí devem ter tido noções já do nosso cálculo de limite e derivada, né? E a integral nada mais é do que o contrário da derivada. Como assim o contrário da derivada? Na nossa matemática, a gente pode dizer que a gente tem operações contrárias umas às outras, né? Soma e subtração, multiplicação e divisão. A integral e a derivada, elas são contrárias entre algumas aspas uma da outra. Então, por exemplo, você vai resolver a integral e vai obter um resultado. Se você pegar esse resultado e derivar, é para você obter a sua integral inicial. Então é assim que funciona mais ou menos. Mas não dá para a gente fazer só por essa noção. Então tem algumas técnicas que a gente vai utilizar para resolver essas integrais. Primeiramente aqui a nossa primeira aula vai ser só de integrais polinomiais, que é o exemplo mais simples que eu consigo pensar para vocês começarem a acompanhar. Não sei se esse vídeo vai chegar em alguém, mas se chegar, você deixa aí nos comentários se deu para entender alguma coisa, o que você gostaria de ver e se eu posso lhe ajudar de alguma forma nesse curso de cálculo que você está fazendo, tá? Então, primeiramente, integral polinomial. Como o próprio nome diz, é um polinômio, geralmente em formato de x ao quadrado ou y ao quadrado, mas pode ser em qualquer letra, tá? E a gente vai começar resolvendo aqui umas integrais. Então vamos lá, a gente tem essa integral aí de x ao quadrado mais 3dx. Perceba que esse dx é muito importante porque ele diz qual é a nossa variável da integral. Por exemplo, aqui é x ao quadrado mais 3. Se aqui no final tivesse dy, então tudo isso aqui seria uma constante, tá? Como assim uma constante? Seria um valor qualquer. Então a nossa variável seria, então a nossa integral seria só um y vezes isso aqui. Por quê? Porque o nosso x é constante, ele não é uma variável. Mas como está em função de dx, a gente vai resolver isso como se fosse uma integral polinomial normal. Qual é a regra da nossa integral para resolver uma integral polinomial? Basicamente, a gente percebe aí que a gente tem uma soma, né, nessa integral. A gente pode dividir primeiramente em duas integrais, né? A gente vai colocar o x ao quadrado, a integral de x ao quadrado dx, mais a integral de 3dx. Qual é a regra para nossa integral polinomial? Se você tem x elevado a algum valor, você vai somar mais um nesse expoente e vai colocar para dividir sobre esse mesmo valor. Como assim? Aqui, ó, a gente tem a integral de x ao quadrado dx. Integrando isso daí, a gente vai ficar, o resultado vai ficar x ao cubo dividido por 3. Aí no slide eu coloquei 1 sobre 3x ao cubo, certo? Que é a mesma coisa, mas você pode reescrever isso como sendo x ao cubo dividido por 3. E, professor, mas essa integral de 3dx, o resultado deu 3x. Por quê? Aqui, integral de 3dx, como o x não aparece, a gente pode considerar que tem um x elevado a zero, não pode? Tipo, x elevado a zero dá quanto? Dá 1. Então a gente pode colocar, representar dessa forma sem nenhum problema. Então a gente vai ter aqui a integral de 3 vezes x elevado a zero. A regra diz que a gente soma 1 no expoente da variável e divide por esse mesmo valor. Então vai ficar x elevado a zero vai ficar x elevado a 1. Então vai ficar 3x elevado a 1 sobre 1. Esse 3, ele é constante, então ele só repete. Ou você pode jogar ele para fora da integral e só repete. Ó. A única coisa que a gente vai trabalhar aqui vai ser a variável. Então vai ficar 3x elevado a 1 sobre 1. Como o x elevado a 1 não precisa representar, coloca só o x e sobre 1 também não, né? Mais c, que é uma constante qualquer que pode aparecer na nossa integral. Professor, eu nunca entendi esse mais c. Esse mais c é porque se tiver qualquer outra constante aqui, você não vai saber. Ela não vai interferir em nada na nossa integral. Por exemplo, se isso daqui eu tenho que derivar e tem que dar isso aqui, certo? Se eu derivar qualquer constante, não vai alterar em nada
para dar a nossa integral. Por quê? Porque a derivada de uma constante vai ser zero, certo? Então sempre vai ter esse mais c, porque sempre pode haver uma constante ali. Vamos lá. Segundo exemplo, um exemplo maiorzinho, né? Talvez assuste um pouco, mas a regra é a mesma, tá? A gente vai primeiro dividir a nossa integral aqui nessas três partes, né? A nossa integral de x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 12 dx. Vamos dividir em três integrais, que vai ser a de x ao cubo, 2x ao quadrado e 12x. Percebam que a gente vai fazer a nossa regrinha lá, que vai ficar o quê? A integral de x ao cubo dx vai ficar x à quarta sobre 4. Aqui, ó, x à quarta sobre 4. Ou vezes 1 sobre 4, é a mesma coisa. A nossa integral de 2x ao quadrado vai somar 1 aqui no expoente, né? E vai dividir por esse mesmo expoente. Então vai ficar 2 mais 1 vai ficar 3, dividido por 3. Então vai ficar 2 sobre 3 vezes x ao cubo. E o 12, ele é uma constante que está sozinho ali na integral, então você só vai acrescentar a nossa variável, que é o x, né? Mais o c. Não esquece do mais c no final. Aqui um outro exemplinho, que é uma nossa integral que a gente chama de integral especial. Por quê? Por que é uma integral especial? Porque essa é uma das nossas integrais imediatas, que basicamente é uma das integrais que você tem que ter na cabeça o resultado independente de qualquer coisa. Você não vai resolver quando essa integral ela aparecer para você, que é a integral de 1 sobre x dx. A integral de 1 sobre x dx vai ser sempre o ln do módulo de x mais c. Professor, o que é esse ln? É o logaritmo natural. Beleza, professor, logaritmo eu sei o que é porque eu vi no ensino médio, mas o que é o logaritmo natural? O logaritmo a gente sempre tem uma base, né? Logaritmo na base 2, na base 3, na base 4, enfim. Logaritmo na base 10. O logaritmo natural é o logaritmo na base e, que é o nosso número de Euler, que vocês já devem ter visto alguma coisa sobre ele. Então, é o logaritmo natural na base e do módulo de x mais c. Então, sempre que aparecer um integral desse jeito aí, 1 sobre y, 1 sobre z, a resposta vai ser o ln do módulo daquela variável mais c. Essa é uma integral que vocês têm que ter de cabeça, tá? É uma integral imediata, que nem a integral do seno, a integral do cosseno, a integral de x, a integral de e elevado a x, enfim. Um último exemplo aí de integral. A gente tem a integral de 1 sobre 4, ou 1 sobre x elevado a quarta. E é a mesma coisa que a gente tem ali de x a menos 4. Professor, é verdade isso? 1 sobre x a quarta é igual a x a menos 4? Sim. Se você tiver qualquer número, se você tiver 1 sobre um número, você pode representar aquele número com expoente negativo. Por exemplo, se eu tenho 1 sobre 4, eu posso escrever como sendo 1 sobre 2 elevado a... eu posso escrever como 2 elevado a menos 2. Porque esse menos vai justamente inverter esse número, entendeu? Então vamos lá. Já que a gente sabe que x a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre x a quarta, a gente pode utilizar a mesma regra que a gente vem utilizando até agora. Que é o quê? Você vai somar 1 e vai colocar para dividir por esse valor novo. Então, x a menos 4, se você somar 1 ali no expoente, vai dar menos 3. Menos 4 mais 1 vai ser menos 3. Então, nosso resultado vai ser x a menos 3 dividido por menos 3. Certo? Não se esquece de colocar o mais c no final. Então, no final, a nossa integral que parecia um pouquinho mais difícil vai dar a mesma coisa. Vai dar menos 1 sobre 3x a menos 3, tá? Ou vai ser apenas x a menos 3 sobre menos 3 mais a constante. Tanto faz a forma que você resolver aqui, se você preferiu deixar desse jeito ou desse, ambos estão corretos. E essa foi a nossa aula de integral. Se vocês quiserem, vocês podem